estamos de volta com mais um Coletivo em Diálogo, esse nosso programa do Mandato Coletivo. Eu sou Gilmar Santos, professor e vereador aqui no município de Petrolina. Hoje trataremos para vocês do tema saúde mental, trazendo aí já o início de uma campanha do Mandato Coletivo sobre saúde mental nas escolas. As doenças e transtornos mentais afetam mais de 400 milhões de pessoas em todo o mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS. De acordo com o órgão da Organização das Nações Unidas, entre 75% e 85% das pessoas que sofrem desses males não têm acesso a tratamento adequado. No Brasil, a estimativa é de que 23 milhões de pessoas passam por tais problemas, sendo ao menos 5 milhões em níveis de moderado a grave. Então, no programa de hoje, nós estamos aqui com a presença de Jonalva Paranã, psicóloga, militante do movimento antimanicomial do Sertão. Nós queremos aqui agradecer a tua presença, Jonalva, e da Isabel Angelim, que é assistente social e que vai tratar, vai dialogar conosco sobre esse tema, saúde mental, trazendo, portanto, o início da nossa campanha, a campanha do Mandato Coletivo sobre saúde mental nas escolas. E aí eu já inicio com vocês, já agradecendo essa possibilidade do diálogo, da presença de vocês. Queremos saber, Jonalva, por que as pessoas adoecem mentalmente? Então, tem vários motivos aí. Existem aspectos biológicos, sociais, e hoje é muito importante que a gente faça esse recorte social, porque a gente negligenciou muito tempo que essas questões sociais interferem na saúde da gente, produzem adoecimento psíquico. Então, é importante demais hoje a gente prestar atenção nos marcadores sociais, de raça, de gênero e de condições socioeconômicas. Eles também produzem adoecimento, né? A gente olhava muito para o corpo durante muito tempo na história, da humanidade e não fazia essa contextualização. Então, esses marcadores sociais também interferem nessa saúde. Então, quem sofre racismo, LGBTfobia, quem vive em condições de risco e de vulnerabilidade social, tem uma possibilidade, Aí, uma transversalidade dessas questões no adoecimento. Ser humano é ter essa possibilidade de adoecimento pela dificuldade de lidar com algumas questões. Então, assim, não é uma via de regra. O grupo tal vai ter um adoecimento mental. O grupo não. Todos nós estamos aí, com esse risco, dependendo de que contexto que a gente vive. Sim. Isabel, quando nós pegamos esses dados, 400 milhões de pessoas em todo o mundo, elas estão, de alguma forma, afetadas mentalmente, nós pensamos a situação do Brasil atual. Um Brasil onde se tem muitos cortes nas políticas públicas, nas políticas de saúde, nas políticas sociais. Como é que você avalia, dentro desse cenário, a possibilidade das pessoas estarem adoecendo mais? Certamente as pessoas têm adoecido muito mais, Isso é notório, por exemplo, se a gente faz um recorte na educação. Na educação a gente percebe que os motivos considerados silenciosos de retenção e de evasão, que no caso é o adoecimento psíquico, ele está agora muito relacionado com a condição material dos estudantes, São estudantes que agora não conseguem mais ter a família apoiando eles na condição do deslocamento, na condição da questão da alimentação. E esse agravamento se deu exatamente com o corte que vem sendo feito no orçamento público com destinação para as políticas sociais, levando a que as pessoas deixem muitas vezes até de estudar ou estudem em condições bastante precárias, tenham até vergonha dessa condição que passam, até porque se a gente vive numa sociedade de consumo, de estímulo ao consumo, você ir para a escola com a roupa que você considera que não é adequada, você não lanchar o lanche que você considera que não é adequado e todos esses outros estímulos que o mercado oferece, faz com que, no caso, o jovem se sinta bastante excluído e a gente percebe que o corte nas políticas públicas realmente está trazendo um agravamento muito grande para a questão do adoecimento psíquico, relacionando pobreza com adoecimento psíquico. Nós percebemos que na abordagem dessa questão da saúde mental, as pessoas no dia a dia, elas estão muitas vezes orientadas por preconceitos, A forma como lida com as pessoas que estão adoecidas. Mas, ao mesmo tempo, nós temos um desafio das políticas públicas. Hoje se usa muito o conceito da política do cuidado. Gostaria, Jonalva, que você
colocasse um pouco para a gente como é que deve ser essa política do cuidado, como tratar as pessoas nas suas diferenças, nessa diversidade que se tem de adoecimento. A grande questão hoje é que a gente precisa legitimar os modos de ser das pessoas. Isso a gente não tem feito. A gente tem condutas, inclusive é uma coisa da formação, né? A gente tem condutas muito tutelares sobre a vida das pessoas. A gente espera e deseja que as pessoas se comportem como a gente se comporta, né? E aí dentro da política pública de saúde mental, por exemplo, que aí a gente compõe a reforma psiquiátrica e a luta antimanicomial, a gente vem buscando cada vez mais abrir espaço para legitimar a vida dessas pessoas, né? Se a gente não legitima, a gente não produz cuidado. E aí existem técnicas, né, das categorias profissionais, mas o encontro com o outro, para conhecer, para estar disponível, está muito mais além do que essas técnicas, né? E diz também das políticas públicas para a saúde mental, que também é negligenciado dentro da saúde, né? É uma questão transversal, que todo canto a gente precisa trabalhar, mas não é trabalhado por causa dessa discriminação. A luta antimanicomial, por exemplo, vem lutando para o fim dessa perspectiva manicomial, tutelar, para que as pessoas elas sejam o que elas são, como dá para ser, e para que esses profissionais que se propõem estar na saúde, estar na educação, eles estejam ali disponíveis para encontrar com essas pessoas e para cuidar do jeito que elas também querem ser cuidadas, para além da técnica, que é importante. Mas tem outra coisa aí anterior, que é o contato com o outro, que é essa disponibilidade que a gente não está tendo. Isabel, até linkando com essa questão que Jonava está colocando, eu percebo, eu estou me colocando enquanto professor, primeiro que nós professores adoecemos também, né? Você tem um adoecimento do profissional que lida com uma diversidade de problemas dentro da escola. Mas me parece que as nossas escolas, elas, desde a arquitetura, né, eu até comentava com um amigo de que as nossas escolas elas simulam um presídio. Como é que você avalia essa questão desde o comportamento dos professores, a formação dos professores para lidar com essa situação, mas a maneira como a escola é pensada? Se ela possibilita também a reafirmação desses preconceitos, se é um desafio que está colocado, né, no processo de educação. Certamente, é o desafio que está colocado no processo de educação. O caso brasileiro, a gente pode avaliar aqui com, por exemplo, a lei de cotas, no caso das universidades e até de escolas estaduais também. Faz com que a escola fique mais diversa, mas é uma escola que ainda segue um modelo bastante pautado na meritocracia. Então, é uma escola que espera os melhores, espera os mais adequados. Então, qualquer coisa que fuja disso vai ser um desafio para a escola, né? No caso da universidade pública hoje, brasileira, esse é o grande desafio. Como lidar com uma classe que é diversa? Como lidar com um estudante que é egresso de escola pública e com as deficiências e, logicamente, as potencialidades também que a escola pública tem. Então, é um desafio. A escola é, de fato, muito semelhante a um presídio, se a gente for pensar o quanto ela é fechada para dentro de si. Né? E o mais desafiador é porque a mudança da escola passa pela mudança da cabeça dos professores, de toda a comunidade acadêmica, né? Dos professores, dos servidores em geral que trabalham nas escolas, e que é mais fácil lidar com o aluno tentando enquadrá-lo nas caixinhas que a meritocracia tem muito bem definido, do que aproveitar a riqueza que a diversidade traz. Nós não temos ainda, né, estamos, acredito, ainda iniciando um processo de valorização da diversidade, né? O nosso racismo mostra exatamente o quanto a gente nega a diversidade e quanto a gente considera a diversidade uma coisa ruim. As questões de identidade, de orientações sexuais A gente, quando poderia valorizar a diversidade que a gente tem, por exemplo, étnico-racial, a gente vê isso como um problema. Então, a escola reflete a sociedade e ela é muito fechada. A escola, não somente a escola básica, mas a própria universidade reflete a sociedade, portanto, a meritocracia ainda é o que guia e, por isso mesmo, as identidades diversas são bastante rejeitadas e é uma luta para quem tem um perfil diferenciado ser respeitado, ser valorizado e poder contribuir com a riqueza que é a experiência de educação, né? Sim. E atualmente a gente vê no campo da educação um movimento de o que a gente chama de medicalização da vida que está acontecendo na escola, medicalização da escola. Então, qualquer comportamento que foge à regra que a gente espera, qualquer identidade que é diferente, que não se enquadra no que a gente espera, a gente medicaliza, né? Que é um movimento de trazer para
o diagnóstico clínico, da intervenção medicamentosa, questões que precisam de diálogo, precisam Dá um exemplo concreto, Jonalva, assim. Comportamentos, por exemplo, dificuldade de aprendizagem. A gente não consegue relacionar, não consegue conhecer a história desse estudante em casa, por exemplo, em outros contextos, para tentar fazer essa relação dessa dificuldade de aprendizagem. Em vez desse investimento de investigação do que é que pode estar acontecendo na vida desse estudante, a gente vai lá e bota um medicamento. Sim. Porque ele tira o sintoma, porque ele vai ficar comportado ali na sala, né? Sim. A gente também tem tido uma cultura de medicalizar algumas identidades. Então, se a pessoa é uma ativista negra, por exemplo, a gente dá um cala-boca de alguma forma, né? Então, é um movimento que está muito na escola que a gente precisa combater dialogando. Não tem segredo, Sim. apesar de que o diálogo não é uma coisa assim, vamos sentar e conversar, tem muito de disponibilidade, enfim. Mas é uma aposta. O que você está colocando passa também por essa questão das identidades, orientações sexuais. Sim. A gente percebe muito problema hoje Sim. de como lidar, né? Como Sim. os professores lidam. Sim. Né? A comunidade LGBT tem pautado Sim. essas questões e muitos jovens estão adoecidos pelo preconceito que é Sim. reafirmado dentro do ambiente escolar. Né? Quando a gente está num contexto, por exemplo, que não dá para discutir gênero, porque as pessoas não entendem o que é essa discussão e né, já fazem especulações, né, morais, a gente está violando, está produzindo adoecimento psíquico, porque as pessoas estão precisando conversar sobre isso, estão precisando conversar sobre essas questões de gênero, o que é que eles estão se identificando, né? E aí a escola seria um espaço para isso, por exemplo, né? Mas não tem sido. Sim. Tem sido o contrário. É muito grave porque, né, acho que Gilmar como professor sabe que a aprendizagem passa também por você viver experiências positivas, né? Sim. Positivas não só porque eu fui plenamente aceito, mas positivo porque a minha identidade, as minhas propostas, as minhas ideias foram acolhidas para pelo menos serem pensadas, problematizadas. Sim. Então, no momento que as experiências... As trajetórias acadêmicas, elas são complicadas, elas são, né, verdadeiras torturas. Que aprendizado se tem a partir daí? Muito pouco, né? Porque a aprendizagem, segundo o pessoal que estuda a psicologia da educação, ela passa por uma experiência que você vai ter como referência, como uma experiência positiva, onde você pôde contribuir, onde você teve a oportunidade de rever ideias, mas sobretudo onde você teve a oportunidade de participar. No momento que a escola é fechada, no momento que ela reproduz o ambiente de presídio, no momento que vem a história da escola sem partido, né? Não poder discutir gênero dentro da escola, quer-se falar de uma neutralidade que não existe, né? E que na verdade vai se perder bastante na trajetória. A trajetória acadêmica da juventude vai ser uma trajetória acadêmica certamente muito mais pobre por conta dessas limitações todas, né? E tem outra questão também, que a gente está numa disputa para o vestibular, né? As universidades Sim. não têm vaga para todo mundo e acaba que as escolas focam muito no vestibular. E quem não vai passar no vestibular, quem não vai entrar na universidade, o que é que vai fazer? Então tem uma cobrança social, tem uma cobrança familiar, tem uma autocobrança que não é trabalhada. A gente não pensa em outras possibilidades para além do vestibular, já que a gente sabe que não tem vaga para todo mundo, infelizmente. E é muito interessante, se de um lado você tem uma exclusão, né, daqueles que não vão entrar, você também tem um problema daqueles que entraram e não se identificam e não se realizam dentro das universidades e saem. Você tem uma série de questões que a sociedade estabeleceu que, no fim das contas, vai gerando essas frustrações. Sim, e quando está na universidade, o sucateamento dessas políticas públicas mesmo para permanência faz com que a trajetória seja outra, né? Que Sim. ele não se identifique, que ele não quer continuar por várias questões, inclusive o adoecimento psíquico. Sim. Né? Jonalva, me diz uma coisa, e aí a gente já caminha aqui para concluir o nosso diálogo. Quais são os encaminhamentos? Hoje, quem está adoecido, quem tem algum familiar, algum amigo, algum vizinho, qual é o encaminhamento que deve se dar a uma pessoa que está adoecida mentalmente? Então, além das unidades básicas de saúde, né, que são os postos de saúde, que devem também tratar de questões de saúde mental, porque ali também é um lugar, existe a RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, que é um modelo substitutivo ao manicômio, que a gente vem pautando, né, e virou política pública, que é a Política Nacional de Saúde Mental. Então, na RAPS, ela é composta pelos Centros de Atenção Psicossocial, que são divididos em infantil, né, que trabalha com questões de uso
é abusivo com substâncias psicoativas e transtornos mentais. Tem o CAPS, eu tô falando aqui de Petrolina, né? Realidade Petrolina. Tem o CAPS 2, que cuida de transtornos, né? Cuida de pessoas com transtornos mentais mais persistentes, e tem o CAPS AD, que é o CAPS para adulto, que cuida de questões relacionadas ao uso abusivo de álcool e outras drogas. Então, é mais ou menos esse desenho. Aqui na Univasf tem o CEPSI, que também acaba compondo essa rede, porque recebe muito encaminhamento, tanto da escola, recebe muito encaminhamento escolar, como da comunidade em geral, compõe também essa rede. Tem os centros de referência de assistência social, porque se a gente está num contexto de vulnerabilidade de risco, com certeza tem a transversalidade da saúde, né? Mas as referências são os CAPs, que são porta aberta, mas também podem ser feitos por encaminhamentos, tanto da atenção básica como da escola. Quando você fala atenção básica, as pessoas vão ter contato direto ali com o agente de saúde. Sim. E em seguida com a unidade mais próxima. Agente de saúde, enfermeiro, médico, a pessoa de referência, né, ali do território. Os NASFs também, né, que são os núcleos de apoio à saúde da família, que estão no território também. Eles também são referências para o cuidado de saúde mental. Quando a coisa é mais persistente, mais grave, o CAPS é a referência, se torna a referência. Sim. Meninas, quero agradecer, deixar vocês aí com espaço para as considerações, lembrando a todos vocês que nós estamos, a partir desse programa, dando início à campanha do Mandato Coletivo sobre saúde mental nas escolas, onde estaremos entre esse dia 20 até o dia 24 de agosto, chamando a atenção da sociedade, dos estudantes, dos professores, sobre a importância de se refletir, de se exigir mais políticas públicas de acolhimento, de acompanhamento das pessoas que estão hoje, de alguma maneira, adoecidas mentalmente. Tá? Deixa as considerações, Isabel. Primeiro eu quero parabenizar, né, a campanha. Eu acho que a campanha é muito bem-vinda, né, e que ela possa estimular outras campanhas e a outros vereadores, né, de outros municípios também. Segundo, eu queria deixar aqui registrado que eu penso, né, é um pensamento muito particular, que diante de uma pessoa que está com adoecimento psíquico, a gente poderia também estar olhando por um ângulo que veja que essa pessoa está resistindo, que essa pessoa, né, porque a gente sempre olha, a tendência é olharmos para a pessoa que está adoecida mentalmente, psiquicamente, como uma pessoa fraca, uma pessoa que não tem força para conduzir sua própria vida. E eu penso que em algum momento, principalmente na trajetória de jovens, o adoecimento psíquico é como se fosse uma resistência, também dizendo, olha, eu não aceito isso está me incomodando. Então, que a gente possa ver por esse lado também, né, de ser uma resistência, e a partir daí, então, a gente contribuir com um movimento que transforme para melhor a sociedade que a gente vive. Obrigada também pela oportunidade. Eu que agradeço. Eu também agradeço a oportunidade e parabenizo a campanha. Acho que a gente precisa visibilizar essa militância pela saúde mental, ampliar, acolher essa demanda, né, que está na escola e está em todo canto, é transversal. Parabéns, assim, e dizer que eu espero que ela seja o pontapé para que essa discussão se amplie. A gente precisa ampliar essa discussão para que a gente tenha uma RAPS fortalecida, tenha estratégias de cuidado fortalecida, tenham escolas fortalecidas, tenham pessoas fortalecidas, né? Obrigada. Maravilha. Gente, então nós agradecemos, né, vocês que nos acompanharam. Peço, se você gostou, se você apoia essa campanha, que compartilhe, né, leve essa informação para outras pessoas, talvez alguém que está precisando, né, de forma mais imediata dessa informação, e que a gente possa realmente ter mais políticas públicas de cuidado, de acolhimento e de acompanhamento às pessoas que estão hoje adoecidas mentalmente, e que a gente possa ter uma sociedade que previna também todos esses adoecimentos, tá bom? O Mandato Coletivo está comprometido, portanto, com essa luta, e espero que a gente possa fazer uma grande mobilização em defesa da vida. Um grande abraço a todos vocês.